Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e como toda terça-feira, hoje é dia de entrevista com o vampiro aqui no canal. Aquela série maravilhosa da AMC que mostra os nossos vampirinhos, Lestat e Louis. E hoje vamos conversar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, lá no finalzinho do terceiro episódio, nós vimos que a morte do vereador que o Louis acabou cometendo, né, porque ele estava pé da vida com aquele homem racista que estava, né, fazendo de tudo para estragar o negócio do Louis, acabou tendo consequências ali, né, naquele bairro aonde os negros tinham as suas lojas, aonde ele mesmo tinha o seu clube. Então incendiaram o clube do Louis, incendiaram outras casas, foi uma confusão generalizada ali, e incendiaram uma pensão onde tinha uma menina. E aí, né, a gente soube já desde o outro episódio que essa menina era Cláudia. Sim, Cláudia está entre nós e o episódio foi magnífico. Aliás, né, a nossa Queen estava ali, né, reinando no episódio. O episódio foi dela e eu achei perfeito do início ao fim, né, como eles fizeram esse episódio, né, como eles deram voz à Cláudia e deixaram ela narrando a sua própria história pra gente realmente conhecer a personagem do ponto de vista dela e não do ponto de vista do Louis. E isso eu achei um super acerto do episódio. Então a gente vê, né, o Louis salvando a Cláudia, exatamente como eu falei, do ponto de vista da Cláudia, que apareceu um anjo negro que salvou ela e tudo mais. Por quê? O Louis, né, ele assim, nos tempos atuais, ele praticamente não apareceu nesse episódio. Ele, né, mandou aquele criado dele, né, entregar vários diários, né, para o seu entrevistador. E aí, o Daniel, acabou lendo os diários da Cláudia. Então, conforme ele lia, né, começava a história e a Cláudia narrando, né, porque foi ela que escreveu o diário. Então, a gente vai sabendo tudo porque ela passou, como ela viu, o que ela sentiu. Como eu falei, foi um super acerto do episódio dar uma voz à Cláudia, né, a gente poder saber exatamente o que ela sentiu, a confusão dela, tudo, porque na série a gente vê tudo do ponto de vista do Louis. E nesse episódio, a gente tá vendo o ponto de vista da Cláudia, que eu amei. Né? Até depois do episódio, tem sempre como se fosse um programa por dentro do episódio, em que os produtores vão contando como eles pensaram o episódio, como eles queriam, e, né, estava sendo falado sobre isso, que eles queriam dar voz à Cláudia, que eles queriam achar um jeito, né, igual a Anne Rice fez no livro, de dar voz à Cláudia, de compreender a Cláudia. Então, o que eles fizeram? Essa parte do diário, né, para poder realmente a Cláudia estar narrando a sua própria história e assim a gente poder entender tudo do ponto de vista dela, que foi maravilhoso. Então ela foi a rainha do episódio, né, e tal. Então a gente vê ela se transformando em vampira, né? Lestat não queria, né, que aquela menina de 14 anos, né, toda queimada, tadinha, né, virasse uma vampira. Ele nem queria mordê-la porque ela estava realmente muito queimada, né? Ela estava no meio do fogo. E aí o Louis pede pra ele, por favor, e tal. E aí o Lestat, né, vai lá e faz o pedido do seu amado e transforma ela em vampira. E aí vai mostrando que ela não entende nada daqueles dois homens ali, até que um morde ela, ela vê os olhos, que era o demônio e tudo mais. E de início ela não sabe, né, o que ela é. Então eles vão ensinando a ela a como ser uma vampira. E vai se passando o tempo, então ela começa a querer se alimentar. Então o Lestat leva ela pra se alimentar de um bêbado na fonte, mas ela não quer o bêbado. E ela vai atacar um policial. Então assim, vai ter várias cenas engraçadas nesse episódio, porque assim, por mais que o Lestat quer que ela mate geral e tudo mais, igual a ele, né, eles querem, tipo, vamos dizer assim, comandar até nesse pedaço ali da Cláudia, né, entre aspas, né, pelo menos o Lestat, né. O Louis nem queria que ela se alimentasse de humanos, que matasse, mas ela não acha legal a dieta do Louis, né, apesar dela chamar ele de pai, né, e de, assim, ser muito mais apegada ao Louis. Mas a gente vê que ela tem um pouco dos dois, um pouco do Lestat, um pouco do Louis, né, a gente consegue ver o quanto ela consegue ser parecida com os dois, né, e aí, né, é o tio Lestat e o pai Louis, gente.
foi a coisa maravilhosa, eu adorei. E aí a gente vai vendo as confusões que ela vai arrumando, né? Porque ela é meio impaciente, né? Imagina uma vampira de 14 anos de idade, né? Realmente, ela precisa se alimentar mais, ela não cansa com facilidade. E aí a gente vai vendo vários probleminhas e tal, mas sempre de uma forma divertida. E às vezes saem umas briguinhas entre o Lestat e o Louis, porque o Louis não concorda com tudo que o Lestat faz, né? E aí a gente vê que a Cláudia dorme no caixão junto com o Louis, depois eles compram um caixão para ela, né? E aí quem vai dormir com o Louis é o Lestat, e aí ela vê pela primeira vez que eles são realmente um casal, porque ela não tinha entendido isso, porque era uma jovem de 14 anos, lá de 1900 e pouco, né? Então ela não tinha essa visão, vamos dizer assim, né? E aí ela viu, depois até ela pergunta para ele como é, né? Esse relacionamento, né, de um homem com outro homem, e o Louis, né, explica para ela que é amor. Né? É a mesma coisa, só que ele ama o Lestat, né? Mas no final tudo é amor, né? E ela vai tirando mais dúvidas e a gente vai vendo ali, né, tudo que ela vai passando-se os anos, né? E ela indo caçar com eles, até que um belo dia o Lestat leva ela num local onde tem casais ali, né, se beijando, se pegando, tudo mais, para eles poderem, né, se alimentar. E aí ela vê a pegação, né? E aí uma coisa, vamos dizer assim, dentro dela floresce, porque ela nem sabia que aquilo existia, ainda mais naquela época, afinal não estamos em 2022, né? Então, né, ela vê que ela é o corpo de uma criança, mas na verdade ela já era para estar maior, porque já se passaram os anos, né? E ela também quer um namorado, né? E ela começa a pensar mais nisso. Então, assim, até diferente do filme, né? Que no filme a Cláudia corta as bonecas, corta o cabelo cresce, né? Ela começa a jogar as roupas fora, ela quer roupas novas, então ela se maquia mais, rouba roupas, né, das suas vítimas para poder se vestir de forma diferente, porque eles vestem ela, né, como se fosse uma criança. Então ela quer arrumar o seu namorado, né? Então o que acontece? Né? Ela acaba encontrando um jovem que dirige, acho que é como se fosse uma charrete, né? O cavalo se assusta com ela e ele vai ajudar, então ele foi muito gentil e ela meio que se apaixona por ele. Aí ele acaba levando ela em casa, ele sempre passa, né, pela porta da casa dela, aí olha pra cima, então ela acha, ele tá gostando de mim, então ele joga flores, então começa aquele flertezinho, né? Ela acaba tendo o primeiro encontro com ele, mas ele fica meio assim porque ela aparenta ser muito mais jovem. E ela fala, não, eu tenho 19 anos, é porque a minha família é assim, eles são muito mais velhos, mas aparentam menos. E aí ele compra isso, né, porque ele gostou dela, tudo mais, ela tá falando que tem 19, então eles vão pro momento da pegação, então estão ali, né, se beijando e tudo mais, e a Cláudia quer mais, e ele quer ir devagar e tudo mais, e fala que ela parece um anjo, e aí o que que a Cláudia faz, coitada? Ela morde o menino, né, que ela é uma vampira, e mata ele, e aí a gente vê o drama acontecer, porque quando ela termina de morder ele, né, ela fica Charlie, Charlie, porque ela não queria fazer aquilo, né, foi o instinto de vampira dela, né, aliado aos seus hormônios de adolescente, ela tinha 14 anos, né, quando morreu, e aí ela leva o corpo para o Lestat poder transformá-la em vampiro, e o Lestat, né, gente, o Lestat foi péssimo nessa cena, né, porque ele chega pra ela, ele tá morto, você matou ele, sabe, jogou na cara dela que ela tinha matado, ele não foi nada compreensivo, não teve tato, né, afinal, Lestat é Lestat, né, ele é malvadão. E aí ele ainda fez ela, né, colocar o corpo do Charlie naquele incinerador lá que eles têm, naquele forno, e ficar olhando o corpo derretendo, porque ela tinha matado ele. Que ele já tinha falado pra não se meterem com os humanos, e não sei o quê, que era isso que ia acontecer. E, assim, foi horrível, né, pra Cláudia. Ela já estava se sentindo culpada daquilo, e o Lestat ainda piorou tudo. Depois a gente vê uma briga entre eles, né, no episódio, brigando, porque o Louis não aceitou o que o Lestat fez. Porque realmente ele foi super, hiper insensível com a Cláudia, né? Ela não é uma vampira há tantos anos, ela, coitada, ela é uma menina ainda. Ela tá aprendendo as coisas. Ela errou, mas ela não queria fazer aquilo, né? E, coitada, ela ficou super abalada e depois a gente vê ela até se ferindo no finalzinho do episódio, né? Porque eles têm um negocinho que abre e sai o sol, então ela sobe em cima do piano e deixa, né, aqui queimar o braço, com o sol se ferindo, como várias pessoas são humanas se automutilam, né, se cortam, ela foi se ferir com o sol.
né? Então a gente vai ver a transformação ali da Cláudia. Aquilo foi muito traumático pra ela, né? Eu sofri muito com a personagem porque eu adorei a Cláudia. A Cláudia tá perfeita, né? Mas digamos que ela também não é tão boazinha assim, né? Como eu falei, ela tem um pouco dos dois, um pouco do Lu e um pouco do Lestat, né? E ela vai tocar o terror no próximo episódio, né? Porque depois do episódio tem a promo do próximo episódio, então a gente já viu que a Cláudia vai tocar o terror por aí, né? Vai trazer até problemas pra Lu e Lestat, porque agora ela tá bem revoltada e tudo mais, né? Ela não queria ser uma vampira. Ele pediu pro Lestat transformá-la porque não queria que ela morresse, e no final ela queria morrer porque ela viu a tia ali morrendo no fogo. Ela tava ali parada, né? E acabou virando uma vampira, sem querer, sem nem entender nada, e coitada da Cláudia, né? Apesar dela não ser tão boazinha assim, eu sinto pena da personagem, principalmente depois da morte de Charlie, porque não era o que ela queria, né? Foi triste, foi traumático, né? E nós vamos ver as consequências disso no próximo episódio, né? Porque nesse a gente conheceu a Cláudia vampira. A gente viu a transformação dela, né? Desde que ela começou a ser uma vampira, conforme foi passando os anos, eles formando uma família. E outra coisa que eu também acho muito legal no episódio, né, são essas conversas do Daniel com o Louis, né? Porque num determinado momento do episódio, né, o Louis aparece e pergunta o que ele achou do diário, se ele viu, que ele queria que ele compreendesse a filha dele, né? E aí ele fala, nossa, você teve uma filha então, eu tenho 2. E até ele fala, nossa, então você arrumou uma filha pra ser um band-aid na sua relação frouxa, né? Porque realmente, ele, por mais que ele ame o Lestat, o relacionamento deles é tóxico, é abusivo, não é um bom relacionamento, né? Por mais que a gente vê amor de ambos, o Lestat é uma pessoa egocêntrica, obsessiva, que quer mandar, que quer que as pessoas façam o que ele quer, né? Ele é uma pessoa super hiper tóxica. Então esse relacionamento deles é tóxico, já estava por um fio, e a Cláudia entrar, vamos dizer, meio que, vamos dizer assim, foi um band-aid, exatamente como, né, ele tava falando, como o Daniel tava falando, né, porque ele estava com aquela sensação de felicidade, né, o Louis estava feliz porque agora ele tinha uma filha e começou a esquecer, né, dos seus probleminhas ali de casamento e tudo mais, e focou mais na Cláudia, né. A gente tem até também nesse episódio a morte da mãe do Louis, ele vai lá no funeral, né, e é novamente maltratado, né, pela família, pela irmã e pelo cunhado, e aí eles descobrem que a Cláudia foi adotada por ele, né, que ela fala papai Louis e tudo mais. Aliás, né, muito engraçada a cena do velório, ela ali totalmente insensível, falando, né, do corpo, tudo mais, do cheiro horrível que tava ali e tal. Então depois nós vamos ver também o que ele vai fazer em relação à casa, porque a Grace quer comprar a prestações a casa do Louis, né? Então deve mostrar alguma coisa mais pra frente, porque o relacionamento familiar dele acabou completamente, né? E agora ele tá nesse relacionamento familiar, junto com a Cláudia e com o Lestat, né? E nós vamos ver mais problemas aí à vista, e eu já tô super hypada pro próximo episódio, quero ver o que a Cláudia vai fazer, né? Quem já viu o filme sabe o quanto ela foi importante na vida do Louis, e, né, o tanto que ela fez pra separar o casal também, né? Que já não tava lá grande coisa, né? Então eu quero ver o próximo episódio, quero ver a Cláudia fazendo mais besteiras, mais confusões, né? Porque eu adorei a personagem. Aliás, a série tá de parabéns, encontrou atores perfeitos, né? Que estão dando tudo por os personagens e estão mostrando várias nuances nos seus personagens e tá maravilhoso. Bom, e agora eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram do episódio tanto quanto eu, deixa nos comentários se vocês concordam comigo, se não concordam, o que vocês acharam desse episódio 4 de Entrevista com um Vampiro. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!